Olá pessoal, eu sou a Adriane Moreno, estamos aqui com a nossa convidada Aline Dunham. Ela que é psicopedagoga especializada em autismo há quase 10 anos e vai bater um papinho bem legal com a gente sobre o dia da conscientização do autismo, que foi nessa quinta-feira, dia 2 de abril, não é isso, Aline? Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar? Vamos. Qual é a importância do dia da conscientização do autismo para a sociedade hoje? Então, falar sobre autismo é falar sobre um assunto muito importante e que não se discute tanto assim, né? No Dia 2 do Autismo é um dia importante para a gente justamente falar mais sobre autismo, conscientizar as pessoas sobre o transtorno, tirar essas pessoas, os autistas, da invisibilidade, né? E mostrar para a sociedade que eles existem e que eles têm direitos. Eu lembro que antigamente não era muito falado. Tanto que as pessoas não sabiam o que era crianças atípicas, né? Autistas. Isso. Na verdade, antigamente não existia tanto diagnóstico, né? Hoje em dia a gente já conta com mais profissionais especialistas e esses profissionais já conseguem diagnosticar, inclusive, os autistas de nível 1, que são aqueles autistas que antigamente passavam despercebidos, né? Eles não eram identificados. Então, o que acontece? Antigamente, só quem era diagnosticado era aqueles autistas de nível 3, que são os autistas mais graves, que as pessoas percebem mais as características. Mas hoje a gente já conta com esse diagnóstico, aumento de diagnósticos, por isso que a gente ouve falar mais sobre autismo. Pela informação, né? Isso. Ainda existe muita desinformação sobre o transtorno do espectro autista. Quais são os mitos mais comuns? Existe muita desinformação. Um dos mitos mais comuns é: o autista só vive no mundinho dele. Mas não, o autista, apesar de muitos não interagirem, eles não vivem no mundinho deles, né? Eles têm uma percepção do ambiente, eles escutam tudo que a gente está falando e são pessoas que, se tiverem os estímulos adequados, eles podem socializar, né? Outros mitos também é de que o autista, ele não faz contato visual. Alguns fazem contato visual. O que acontece, né? O nome transtorno do espectro autista, nós temos o espectro, que isso quer dizer que muitas pessoas têm características que vão variar de um para outro. Então, nem todo autista é igual. Por isso que a gente não vai perceber, por exemplo, o autismo da mesma forma em dois indivíduos diferentes. Então, o mito é de que todo autista é igual, nenhum autista interage, nenhum autista faz contato visual. E a gente tem muitos autistas que fazem contato visual e que interagem também. Abraço também, né? Dizem que não gostam. Que não gostam de carinho, que não são afetivos. Tudo isso são mitos que a gente precisa desmistificar. Vai de pessoa para pessoa. Isso. Quais são os principais sinais de autismo, que os pais e educadores devem observar nas crianças? A criança, quando ela é muito pequenininha, um dos primeiros sinais que os pais observam é atraso na fala. Então, geralmente são crianças que demoram mais, né, do que as crianças neurotípicas para falar. Então, são crianças que, após aquela fase que precisa desenvolver a fala, essas crianças não desenvolvem, então é um dos primeiros sinais, né? Dificuldade de interação, dificuldade de sustentar um contato visual, estereotipias, que são movimentos repetitivos. Então, esses são os dos primeiros sinais. Mas, geralmente, o que mais chama a atenção, logo de início, é a ausência de fala ou atraso na fala. Mais ou menos em que idade, assim? Bem, tem crianças que aos 2 anos ainda não falam, né? Isso quando a criança é muito pequenininha. Depende muito. Tem crianças que os pais não notam logo de início e acabam percebendo isso quando a criança está um pouquinho mais velha, aos 4 anos, né? Mas aos 2 anos, ou 1 ano e alguns meses, você já consegue identificar alguns sinais. Se for uma pessoa que já entende de autismo, por exemplo, já pode identificar esses sinais, inclusive em bebês. Né? Não digo na fala, porque o bebê não está na época de falar, mas assim, na parte do contato visual, rastreio visual. Perfeito, Aline. Qual é a importância do diagnóstico precoce e se realmente faz diferença no desenvolvimento da criança? Faz muita diferença. O que acontece? A criança, até antes dos 5 anos, né? A criança está em pleno desenvolvimento, aquele cérebro está em desenvolvimento intenso. Então, quando a gente fala de diagnóstico precoce, a gente fala em aproveitar as janelas de oportunidades, né? Aproveitar aquele cérebro que está em desenvolvimento, em pleno desenvolvimento, para estar ali estimulando e fazendo com que essa criança se desenvolva.
né? Não que o fato dela ser mais velha não vai se desenvolver, mas ela muito Sim. pequenininha, ela tá ali na melhor fase da vida dela para estar aprendendo, para estar se desenvolvendo. Então, o diagnóstico precoce é muito importante para a gente estar ali reduzindo aquele atraso. Eu posso estar errada, né? Mas é quase a mesma coisa. Quando a gente é pequeno, pra gente aprender outra língua, né? Fica mais fácil. Isso, exatamente. Observe que para a gente aprender uma língua fica mais fácil quando a gente é menorzinho, né? Quando a gente vai crescendo, já vai se tornando um pouquinho mais difícil. A mesma coisa, né? Quanto mais cedo, mais fácil da gente estar... mais rápido essa criança vai estar aprendendo e a gente vai estar aí diminuindo aquela diferença de desenvolvimento. Maravilha. Quais são os maiores desafios da inclusão de crianças autistas nas escolas hoje? São 2 desafios, né? O primeiro, incluir essa criança no sentido de fazer essa criança pertencer ao grupo, né? Estar ali inserida naquele grupo em vários contextos dentro da escola, e entender a forma como essas crianças aprendem. Eu acho que as escolas hoje ainda têm muita dificuldade de entender como é que essas crianças aprendem, então muitas são muito subestimadas, são crianças que podem aprender, são crianças que têm potencial para aprendizagem e muitas vezes elas são vistas como crianças que não têm capacidade, digamos assim. Então, o maior desafio é você entender como essas crianças aprendem, para você fazer as adaptações adequadas para essa criança e inserir essas crianças no grupo. São crianças que geralmente são mais excluídas pelos colegas, né? São crianças que muitas vezes não têm amizade, justamente porque são vistas como pessoas diferentes, né? Pelas particularidades, né, elas não são compreendidas. Então, o maior desafio é inserir essa criança nesse grupo, fazer com que ela se sinta pertencente, fazer com que ela seja acolhida e entender como é que essa criança aprende. E o preconceito? Fala um pouquinho do preconceito pra gente. O preconceito. Muitas pessoas veem indivíduos autistas como pessoas esquisitas, né? Nós temos aí comportamentos estereotipados que não estão presentes em pessoas neurotípicas. Muitas vezes apresentam ecolalias, que são sons, né, que a pessoa pronuncia e muitas vezes são sons fora de contexto. Então, isso acaba fazendo com que elas sejam vistas como diferentes, como pessoas esquisitas e isso acaba aumentando o preconceito. Você, como psicopedagoga, quais são as abordagens principais utilizadas no acompanhamento de crianças com TEA? Quando a gente fala de crianças autistas, a gente precisa ter um olhar muito apurado para a questão comportamental, porque o comportamento é uma das características, né, que se fazem presentes no autismo. Então, trabalhar com o ensino estruturado para que essa criança aprenda melhor, utilizar recursos visuais, utilizar a comunicação alternativa, porque muitas não se comunicam pela fala, vão se comunicar através de troca de cartões, né? Utilizar abordagens comportamentais, ou seja, ter uma visão de que o comportamento daquela criança pode estar interferindo na aprendizagem. Maravilha, Lina. As redes sociais ajudam ou atrapalham na conscientização? Por um lado ajudam porque quanto mais você fala em autismo, você faz com que as pessoas se interessem pelo tema, fiquem curiosas, pesquisem mais. Mesmo que elas não pesquisem, elas escutam falar sobre autismo, né? Então, tá passando ali o tempo todo, então mesmo que não conhece, já escutou falar alguma coisa relacionada ao autismo. Mas, em contrapartida, né, com a proliferação das redes sociais, a gente também tem muita desinformação. Então, os mitos, eles acabam, né, acontecendo mais, as pessoas falam mais coisas erradas sobre o autismo. O que eu percebo também muitas vezes é que, por se falar em autismo, algumas pessoas acabam se identificando. Eu tenho isso aqui, eu não gosto de socializar, então eu sou autista. O autodiagnóstico. Então, vai lá, vou no Google, estou me identificando, então eu sou autista também. Então, tem esse porém, né? Mas eu acho que a contribuição acaba sendo maior do que atrapalha. Ótimo. O que ainda falta ser discutido quando falamos do autismo no Brasil?
falar sobre autismo em mulheres que ainda é subdiagnosticado. Então, as mulheres, elas têm uma capacidade de se camuflar mais, digamos assim. Elas se adaptam mais ao ambiente. Então, elas copiam comportamentos. E isso faz com que as mulheres passem despercebidas, né? É muito pouco falado autismo em mulher ainda. Autismo na adolescência, na vida adulta, a gente fala muito de autismo na infância, só que nós temos aí muitos autistas adultos, muitos autistas adolescentes, e também a gente não encontra tantas clínicas assim que fazem acompanhamento de pessoas autistas, né, tanto adolescentes quanto adultos. Então essas oportunidades vão diminuindo, né, encontrar terapeutas que trabalhem com esse público, eu acho que falta falar. A desigualdade do acesso ao tratamento. Então, o tratamento, de qualquer forma, é um tratamento custoso. O acompanhamento requer um acompanhamento multidisciplinar, então a pessoa precisa realizar um acompanhamento multidisciplinar. Isso exige um custo, né? Um custo alto, não é um custo baixo. E são poucas pessoas que têm acesso ao acompanhamento pelo SUS. Então, acho que falta, infelizmente, acho que falta falar também sobre isso, né? Aumentar essa chance aí de acesso ao acompanhamento para aquelas pessoas que não têm poder aquisitivo. A questão das mulheres que você falou, se encaixa no MESC? Isso, no MESC. Explica pra gente um pouquinho sobre isso. O MESC é justamente a capacidade que a mulher tem de copiar comportamentos, de mascarar os sintomas. Então, ela vai observar o outro e ela vai tentar ali imitar aquele comportamento para passar despercebida, para que o autismo dela não seja notado. É isso que é conhecido como MESC, né? E isso faz com que muitas mulheres passem despercebidas, não sejam notadas, não sejam diagnosticadas. Então, hoje a gente o índice de diagnóstico de autismo em mulheres ainda é muito baixo. Então, muitas mulheres são autistas e ainda não foram diagnosticadas. Interessante, Aline, eu não sabia disso. Isso. Que mensagem você deixaria para os pais, educadores e para a sociedade para o dia da conscientização? Que a gente continue falando sobre isso, não somente no dia do autismo, né, que a gente fale mais vezes, todos os dias, que principalmente para os pais, que eles não desistam, que eles busquem estudar sobre, porque eles podem ajudar seus filhos. Então, tem muitos pais que não têm condições de pagar tratamento. Existem muitos cursos gratuitos, hoje a gente tem muito acesso à informação, então eles podem, né, ter acesso a essa informação, buscar essa informação para que eles possam estimular seus filhos em casa e que eles levantem essa bandeira, assim, eles se sintam à vontade para estar falando sobre isso cada vez mais, levando esse assunto para a sociedade, porque a gente precisa falar ainda mais sobre autismo. Muito obrigada, Aline, Obrigada por ter a você vindo, ter disponibilizado, né, pelas suas palavras. E ela que veio a caráter, né, de azul aí. Coincidentemente. Muito obrigada e volte sempre. Eu que agradeço pelo convite, que bom que vocês estão trazendo esse tema, né? É uma forma daí da gente estar contribuindo mais ainda. Eu agradeço o convite, obrigada e até a próxima. Até.